Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas, falando mal dos pastores? Vós tendes por pai ao diabo, disse Jesus, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque eu vos digo a verdade, não me credes. O fato de Jesus falar a verdade e o fazer com convicção era o motivo de não ser recebido pelos chefes judeus, os líderes da igreja. Era a verdade que escandalizava esses homens cheios de justiça própria. A verdade mostrava o erro, condenava o ensino e a prática deles e era mal recebida. Preferiam fechar os olhos para a verdade do que humilhar-se e confessar que tinham errado. Não amavam a verdade. Embora fosse a verdade, não a desejavam. Os próprios demônios eram forçados a confessar: bem sei quem és, o Santo de Deus. A lição é verdadeira em todas as épocas. Muito homem que se alegra em usar de palavras evasivas, em criticar, em buscar qualquer coisa questionável na palavra de Deus, pensa assim estar dando provas de um espírito independente e de inteligência. Torna clara sua incapacidade para apreciar as verdades de origem celestial que abrangem a eternidade. Aquele cujo coração correspondeu ao toque divino andará em busca daquilo que irá aumentar o conhecimento de Deus, de purificar e enobrecer o caráter. Jesus chamou os pastores da época de filhos do diabo. João Batista os chamou de raça de víboras. Estavam Jesus e João Batista falando mal deles? Jesus continuou, e tendo dito isto, um dos servidores que ali estavam deu um tapa em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. E se falei bem, por que me feres? Nada de novo debaixo do sol. Hoje, quando se apresentam verdades contra os erros de pastores e líderes religiosos, pessoas que se dizem cristãs, membros de instituições religiosas, não perguntam: é verdade o que ele está falando? Imediatamente, no desejo de defender seu pastor ou sua igreja, partem para a acusação e abusam de textos bíblicos mal entendidos do tipo: só Deus julga, não toqueis nos ungidos do Senhor, pare de falar mal dos pastores, etc, etc, etc. Mas se Jesus falou mal dos pastores da época, quando os chamou de filhos do diabo, então Jesus pecou. Se João Batista falou mal quando os chamou de raça de víboras, então João Batista pecou. Mas sabemos que, embora o Papa diga que Jesus pecou, Jesus não pecou. E de João Batista foi dito por Jesus que não houve profeta igual dos nascidos de mulher. Falar a verdade é falar bem. Falar a mentira é falar mal. Então, quando dizemos aqui que milhares de pastores são falsos pastores, falamos bem, porque falamos a verdade. E quando dizemos que centenas e milhares de igrejas hoje estão apostatadas, bebendo o vinho de Babilônia e unidas ao ecumenismo e à besta, falamos a verdade e estamos, portanto, falando bem. Jesus disse que muitos, não poucos, muitos viriam em nome dele, e que seriam muitos os falsos pastores. Falando do nosso tempo, avisou da besta que subiria do mar, no Apocalipse, que tentaria mudar os tempos e as leis de Deus, que mataria os santos, etc, etc, etc. Quando identificamos esta besta como sendo o papado e o papa, que no passado matou milhares através da Inquisição, e dizemos que milhares de pastores são falsos pastores, igrejas que estão hoje unidas a ele através do ecumenismo são igrejas caídas,
e que essas são profecias que foram dadas por Deus e que estão se cumprindo hoje, com fatos que são provados por fotos e notícias diariamente, estamos falando bem, porque estamos falando a verdade. Se você é um cristão de verdade, leia a palavra de Deus com atenção, procure conhecer a verdade, antes de apontar o dedo aos que te falam a verdade, para não se ver em breve igual ao pobre homem que, querendo defender o pastor da igreja, o pastor da época, deu um tapa em Jesus, achando que estava fazendo uma grande obra para Deus. Lembre-se do que disse o nosso Salvador: quando fizestes a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Falar a verdade, ainda que esta seja contra pastores, ministros, padres, bispos ou papas, é falar bem. Os verdadeiros cristãos não falam contra os falsos pastores, contra o papa, contra padres ou bispos porque os odeiam. Falam pelo mesmo motivo que o fizeram Cristo e João Batista. Falam para que o verdadeiro povo de Deus não mais seja enganado e desperte, para que não perceba tarde demais que estará perdido simplesmente porque preferiu cegamente confiar no pastor da sua igreja. Pense nisso e que Deus seja contigo.